Lembra? Dá pra enxergar lá? Tá ótimo. Alguém quer fazer a intro pro vídeo? Vai, Berzão, vai lá na frente. Vai, ô Berzão. Não, Vai, Berzão. Ei, eu te pago um lanche amanhã se você for lá. Nossa. Paga nada, para de ser burro. Aperta Não, a mão. mano, para de ser otário, velho. Deixa eu fazer, né? O Berço é bonzinho. Tá louco? Vai. Não Ei, o bate Pasto no. nem posta Já essa. tá guardando. O Pasto nem posta essa, ele posta a próxima. Eu vou postar se der certo, se vocês falarem muito. Vai lá, Berzão. Mostra. Galerinha, vídeo na aula do Pastre, vambora. Fala o dia de hoje, o horário. Ei, qual aula? Ativa o sininho, compartilha o vídeo com todo mundo. Qual aula que vai ser, Fran? É no meio. Em aula de Química. Tá, seguinte, hoje eu vou ter que ser meio Adolf Hitler, assim, porque senão não vai dar certo. Não, de verdade, é que, tipo, são, 12 pessoas, vai ser meio foda. Tá, seguinte, balanceamento. Eu vou tentar matar balanceamento meio rápido, para os fiscal do intervalo não perguntarem. Eu vou primeiro matar balanceamento, vou tentar ser mais rápido, daí eu vou pra pilha, daí a gente dá um intervalo. Vou tentar dar um intervalo mais curto hoje, pra vocês, tipo, vão só pra se distrair um pouco, tipo, coisear a cabeça, assim, sabe? Bebe uma água, vai, você sai correndo atrás da casa com a Amy, sei lá, faz alguma coisa. Daí depois a gente vem pra eletrólise e entalpia. Dá no máximo, do máximo, assim, tipo, uns 15 minutos de intervalo, tá bom? Primeiro de tudo, tem alguém que não sabe fazer NOx? Tá, beleza. Calma aí, rapaziada. Seguinte, balanceamento. Primeiro de tudo, a gente vai ver balanceamento por oxirredução. Só para introduzir vocês para balanceamento. Balanceamento, isso aqui é tipo uma equação, tá bom? O que acontece? Você tem essa parte da equação, isso aqui chama letra 1, isso aqui chama reagentes, e isso daqui são os produtos, tá bom? Então, o que acontece? A base de balanceamento é você pensar que, tipo, aquela frasezinha escrota lá, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É isso. Você tem uma equação. O que você tem desse lado, você tem que ter desse lado aqui também. Tá bom? Então aqui eu dei um exemplo muito tosco. A gente vai ver uns exemplos, tipo, grandes, assim. A gente vai ter que calcular NOx, fazer as coisas. Dá pra ir por chute, mas é muito complicado. Aqui. Desse lado da equação, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Tá? Desse lado aqui, tipo, essa equação, ela tá balanceada? Tem a mesma coisa dos dois lados? Não. O que falta aqui desse lado para ficar igual a esse? Hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Só. O que eu preciso colocar aqui para balancear isso? Mais hidrogênio. Exatamente. Teria que colocar um hidrogênio. Então eu vou colocar 2 hidrogênios. Agora então a reação está certa. Eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, formando 2 hidrogênios e um oxigênio. Isso faz sentido? Sim. É tipo, só para vocês entenderem o que é balanceamento. Só para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Beleza. Reagente, que vai reagir e formar um produto. Beleza? É isso. Balanceamento por oxirredução. Eu acho que eu vou ter que rever NOx para vocês. É quando você tem tipo, uma reação grande de oxirredução e você vai ter que balancear essa reação. Só que vão vir uns números, aquele 2zinho que eu coloquei antes do hidrogênio, ele chama um coeficiente, tá bom? Então vão ter uns coeficientes muito grandes, tipo 10, 12, 16. Não dá para fazer por chute, tá? Então tem um método para fazer isso que é o balanceamento por oxirredução, que acho que é como está nos critérios, não sei. Vocês realmente não sabem... Não, tipo, vocês sabem alguma coisa de NOx, pelo menos, né? Eu sei que tem umas regrinhas lá, e que, tipo, que tem alguns que tem fixos e outros que dependem da família. Tá, aqui. O O é menos 2. Isso aí. Ó, seguinte. Quando a gente tem, por exemplo, para NOx, você tem lá numa equação uma substância simples, ela está sozinha, tem P, tá? O P, sempre que tem uma substância sozinha, ela não tem carga, ela é zero. Se você tem uma substância simples e ela tem uma carga, por exemplo, P2+, a carga dela vai ser sempre isso daqui, vai ser igual, tá bom? Se a gente tem uma substância composta, tipo aqui, H2O, o que vai acontecer? A soma das duas cargas sempre tem que ser igual a zero, tá? Então, tem algumas que têm carga fixa. Em alguns casos tem exceção, mas em tipo 99% dos casos, o oxigênio ele é sempre menos 2 e o hidrogênio sempre mais 1, tá bom? Então aqui, a gente tem um oxigênio, né? Então, um oxigênio menos 2, então é como se fosse menos 2. O NOx do oxigênio é menos 2.
Isso daqui tem que ser igual a zero. Então a gente vai tentar descobrir como que eu faço para isso aqui dar zero, né? Quanto que menos 2 dá zero? 2. Então, mais 2 aqui. Só que eu tenho 2 hidrogênios. Então, quanto que tem que ser? Tipo, 2 hidrogênios tem carga mais 2. Um hidrogênio tem carga mais 1. Tá? Então é isso. O hidrogênio aqui tem carga mais 1 e o oxigênio menos 2. Isso aqui geralmente é meio fixo, tá? O hidrogênio quase sempre é mais 1 e o oxigênio quase sempre mais 2. Tem um ou outro caso, tipo água oxigenada, que é exceção. Eu vou tentar trabalhar mais com regra do que com exceção. Peróxido também, né? Pra oxigênio. Sim. O que é peróxido? Eu também não. Ó, então, outras coisas aqui, ó. Por exemplo, KMnO4, tá bom? Isso aqui é permanganato de potássio. Como que faz para calcular o NOx disso daqui? Oxigênio, carga fixa, menos 2, quase fixa, né? Só que eu tenho 4 oxigênios, então, menos 8. O K está na família 1A, então a carga dele, mais 1, sempre. Não sei se vai ter tabela na prova, a professora não falou isso, que eu lembre, tá? Eu acho que vai ter. Vai Eu acho ter? que como ela que fez, vai ter sim. Graças a Deus, tá. Então, família 1A, tipo, você tem, levando em consideração que tem a tabela na prova, tá? A tabela, ela é mais ou menos isso daqui, mais ou menos, tá bom? Você tem aqui a primeira família, a segunda família, a terceira família, assim por diante. Tudo isso daqui é metal e daí aqui tem mais outras famílias. Isso aqui é o que a gente chama de família 1A, é a primeira, tá? Tudo que está aqui é mais 1, tá? Daí na segunda, família 2A, tudo que está aqui é mais 2. E quando vem daqui para lá, tipo, quando a gente está trabalhando com a tabela, a gente esquece essa parte do meio dos metais, a gente só vê a partezinha mais alta dela, tá? Tem aqui a 8A, daí tem aqui a 7A, e daí ao contrário. A 7A é menos 1, daí o que está na 6A geralmente vai ser menos 2, mas o que geralmente mais aparece é a 7A valendo menos 1, tá bom? Enfim, se tiver, eu tenho que passar NOx meio rápido, não dá tempo de explicar, senão não dá para explicar balanceamento. A 3A é mais 3? Oi? Os Oi? únicos, Sim, na grande maioria dos casos, sim. os únicos fixos, então, são o hidrogênio, o oxigênio e os da família 1A? Da 1A e da 2A. E daí você tem carga tipo de alumínio, que é mais 3 fixa, por exemplo. Eu vi um vídeo também. E da 7A, que é menos 1, tipo boro. Não, esquece, beleza. Tá. O 8 não conta, né? Oi? Ele é 8. Não, porque já tá estável. Tá. Então aqui, isso aqui tem que dar 0, né? Quanto que tem que valer o meu MN aqui para dar 0? Mais 7. Então você tem aqui o NOx do oxigênio, que é menos 2, o NOx do manganês, que é mais 7, e o NOx do potássio, que é mais 1. Beleza? Então é isso. Basicamente, NOx é isso daqui, tá bom? Você sabia o NOx do potássio por causa da família 1A, né? Isso. Tá. Uhum. O melhor jeito de vocês, tipo, pegarem isso daqui é fazendo exercício. Tipo, eu não decorei essa regrinha, eu não decorei, tipo, o que tem cada uma. Mas tem um exercício em algum lugar de NOx no livro, que, tipo, tem um exercício com uma cacetada de NOx, assim, pra resolver. Pera aí. Aqui, ó. Se alguém não sabe fazer NOx, vai lá na página 81, é o primeiro exercício. Tem, tipo, ó, vai do A até o N. Tem, tipo, uns 15 exercícios pra resolver, tá? É, tipo, muito rapidinho de fazer. Se vocês não sabem fazer NOx, que precisa para balanceamento, vocês vão aqui, página 81, o primeiro exercício. Na realidade, a página 81 inteira é só NOx. É bem tranquilinho de fazer, bem tranquilinho, fiz. Com exceção das 5, que tem que saber um pouquinho mais de coisa, tá? Então façam se vocês não sabem NOx, porque não vai dar tempo de, tipo, revisar tudo e fazer exercício de NOx, tá bom? Tá. Então é o seguinte, como base, NOx é isso daqui. Se aparecer alguma dúvida ou alguma coisa diferente à medida que a gente for fazendo exercício, eu revejo ou explico alguma outra regra, tá bom? Balanceamento por oxirredução é aquilo que eu tinha mostrado antes, lá, o H mais o O formando H2O. Você vai ter que balancear ela para que de um lado da seta tenha a mesma coisa do que o outro lado. Tem um método para fazer isso quando a reação é muito grande.
Eu vou usar exatamente o mesmo exemplo que a professora deu, porque ela geralmente costuma colocar uns exemplos, tipo, bons, assim, umas paradas parecidas que caem na prova. Não sei se ela passou isso daqui. Acho que ela deve ter passado isso daqui para todo mundo, na real. Passou. Quando vocês forem copiar isso, deixem um espacinho aqui antes do mais, porque lembra que aqui vão ter que vir aqueles números grandes, tá? São coeficientes. Esse aqui, ó. Deve sem grafite, tá? Tá. Seguinte. Pode aparecer assim na prova pra vocês. Você tem uns elementos aqui de um lado, daí, tipo, ele é quebrado e forma isso daqui. Tá bom? Só que você olha isso daqui e você vê, tipo, não tem a mesma coisa de um lado e do outro dá certo. Tipo, olhando muito rápido aqui, ó. Você tem 1, 2, 3 hidrogênios desse lado, com mais 4 do outro lado, por exemplo, tá? Ou aqui, você tem 3 oxigênios desse lado, 4, 5, 6 do outro. Então você vai ter que balancear isso daqui. Beleza? Tá. O que a gente faz? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer o NOx. Tipo, a primeira etapa, assim. A gente vai calcular o NOx de cada um desses negocinhos aqui. À medida que você vai fazendo, tipo, o exercício, vai indo muito rápido. Vocês querem que, tipo, eu faça o NOx mais devagar ou posso acelerar? Mais devagar? Tá. Só na primeira. Oi? Depois você vai acelerando. Tá. Então, vamos lá. Bem aos poucos. Hidrogênio, qual que é a carga dele? Mais um. Eu tenho quantos hidrogênios? 2. Então, mais 2. Eu tenho que igualar isso daqui a 0, certo? Então, quanto que tem que ser a carga do meu enxofre? Menos 2. Beleza. Então, eu chego aqui que a carga do meu enxofre é menos 2 e a carga do meu hidrogênio, mais 1. Beleza? Vocês podem fazer isso daqui pra cima, pra baixo, calcular do lado, tanto faz. Eu prefiro fazer aqui pra baixo, mas fique à vontade. Por que Oi. tem que igualar a 0? Regra. Tá. Tá? Aqui. Vamos lá. Quando vocês têm, tipo, substância maiorzinha assim, vai no que você sabe, tá? Então, oxigênio, menos 2, vezes 3, menos 6. O nitrogênio, você sabe? Não, você sabe mais o hidrogênio, né? Quanto que é a carga dele? Mais 1. Para dar 0, o nitrogênio tem que ser quanto aqui? Mais 5. Então, você achou a carga de todos. Nitrogênio mais 5, hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 2. Uma parada que perguntam muito, qual que é a carga? É esse menos 6 ou menos 2? Sempre essa daqui, né? A do menos 6 é de 3 oxigênios, eu não quero de 3 oxigênios, quero de um só, tá? Então vamos passar para cá. Aqui, oxigênio, 4. Menos 2 vezes 4, menos 8. O hidrogênio, mais 1 vezes 2, mais 2. Isso daqui para dar 0, quanto tem que ser meu enxofre? Mais 6. Mais 6. Vocês passam o dia inteiro junto, velho. Mais 6. Então, a carga deles. Oxigênio menos 2, enxofre mais 6, hidrogênio mais 1. Aqui, oxigênio menos 2 para dar 0, mais 2. E aqui o oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, vezes 2, mais 2. A água é muito fácil, já vou colocar assim direto, tá bom? Então a gente achou aqui o NOx de todo mundo, beleza? Até aqui alguém teve alguma dificuldade? Tá. Então, depois que a gente calculou o NOx, a gente vai ver quem é que oxida e quem é que reduz. Beleza? Como que a gente vê quem que oxida e quem reduz? Tem 2 macetinhos que a professora passou, tá? Isso daqui eu consideraria bem, tipo, anotar no caderno, tá? Ela passou opa e he, tá? Então, opa, a oxidação, ela perde elétrons e aumenta o NOx. O nosso maior foco agora é isso,
oxidação, aumenta o NOx. E aqui, o redução, ele recebe elétrons e reduz o NOx. De volta, o que a gente mais tem que prestar atenção, redução, reduz o NOx. Tá bom? Até aqui tudo bem? Tá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ver o NOx de todo mundo aqui. Eu vou apagar esses numerozinhos e vou deixar só a carga de verdade, para ficar um pouco mais fácil da gente entender, tá? Então aqui, vamos olhar quem que vai mudar ou não. O hidrogênio daqui, mais um e aqui, mais um. Ele mudou? Não. Então não é ele que a gente vai olhar. O enxofre, aqui, -2. Aqui, mais 6. Ele mudou? Mudou. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou puxar uma seta e vou colocar. Quem mudou foi o enxofre, tá? Ele está sofrendo oxidação ou redução? Oxidação. Por quê? Porque ele vai aumentando. Perfeito. Então, eu vou colocar aqui oxidação. E agora a gente vai ter que calcular o delta, tá bom? Delta, sempre que você tem delta, na grande maioria dos casos, na física, na matemática, em qualquer coisa. Na matemática não tanto, mas na física, na química, muitas vezes o delta é variação. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Delta é variação. Então a gente tem que ver o final menos o inicial. Tá bom? Todos os casos. Na prática, como aqui é uma variação muito pequena, tipo um número que dá para contar na mão, você vê tipo, quantas casinhas andou. Tá? Pensa como se fosse uma reta numérica. Então aqui, saiu do -2. Então -2 por mais 6. Quantas casinhas ele andou? 8. -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Tá bom? Então, o delta é igual a 8. Então, depois que você viu quem oxida e quem reduz, você tem que calcular o delta e multiplicar o delta pelo maior índice. Tem um monte de regrinha, um monte de passo, mas é tipo mais fácil do que parece, tá? Então a gente vai multiplicar pelo maior índice. Índice é esse númerozinho que aparece aqui, ó. Então, o índice de hidrogênio é 2, o índice do oxigênio é 3, o índice desse oxigênio é 4. O índice desse enxofre aqui é 1. O índice desse enxofre aqui é 1. Ó, quando a gente não tem nada, a gente tem 1 aqui, né? 1 enxofre, 1 enxofre. Faz sentido? Mesmo? Tá. Então a gente vai multiplicar pelo maior índice. 8 vezes 1. Então, continua sendo 8. Tá bom? O delta do enxofre aqui vai ser 8. Agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver quem que reduziu, tá? Então vamos ver quem que muda. O hidrogênio a gente já viu que não mudou. O nitrogênio mudou? Mais 5, menos 2. Mudou. Então é ele, tá? Então o hidrogênio saiu de mais 5 para menos 2. Ele está oxidando ou reduzindo? Reduzindo. Um está oxidando, o outro tem que estar reduzindo, né? Mas aqui, diminuiu o NOx, então é uma redução. Agora, quanto que é o delta dele? 3. 3. Todo mundo enxerga isso? Sim. Mesmo? Sim. Tá. Vamos multiplicar pelo maior índice. Quanto que é? 1. Então, o meu delta é Por que o maior índice é 1? 3. Olha aqui, ó. O hidrogênio aqui, nitrogênio, perdão, 1 e aqui 1. Beleza? Mesmo? Tá. Então, a gente achou os dois deltas. O que a gente faz? Eu vou reescrever isso daqui embaixo. Tá bom? Vamos reescrever quem oxidou e vamos escrever quem é que reduziu. Tá bom? Quem é que oxidou? O enxofre lá do H2S. Beleza? Quanto que vale o delta dele? 8. E aqui, quem é que reduziu? O nitrogênio do HNO3. Quando vocês forem descer essa parada aqui, tá? É sempre de antes da seta, né? Não necessariamente. Vocês sempre vão descer quem tem o maior índice, tá bom? Tipo, quando vocês forem escrever aqui embaixo agente redutor, agente oxidante, vocês vão descer quem tem o maior índice. Tá vendo que eu reescrevi aqui o H2S, o HNO3? Foi um de quem
oxidou e outro de quem reduziu, então, eu sempre tenho que descer quem tem o maior índice. Nesses casos, tipo, os dois têm índice 1, né? Então, foda-se, tanto faz. Aqui o índice de enxofre é 1, aqui o índice de enxofre é 1, então eu poderia descer qualquer um dos dois. Reescrever aqui embaixo. E aqui o índice do HNO3 é 1 e do NO aqui é 1 também. Então eu posso descer qualquer um dos dois. Faz sentido? Mesmo? Tá. Então agora, ó, qual que é o delta do HNO3? 3. Agora, o que a gente faz? Inverte. A gente inverte o delta. Tá? Então, o 8 que estava aqui passa para cá e o 3 que estava aqui passa para cá. Agora está feita a parte difícil, tá bom? Eu só tenho que pegar esses números e colocar lá em cima. Então, H2S, coloco um 3 aqui, e o HNO3, coloco um 8 aqui. Beleza? Sim. Até aqui foi? Tá. Então agora, era aquilo que eu falei pra vocês. Vocês têm que ver os dois lados da seta, tá bom? Dos dois lados tem que ter a mesma quantidade de elemento. Beleza? Tá. O que acontece? O que a gente geralmente faz quando a gente tem isso daqui? Né? A gente achou dois coeficientes só, a gente tem que achar o resto aqui para deixar igual. A gente olha os elementos que só tem em um coisinho aqui, né? Porque se a gente for olhar o hidrogênio, por exemplo, a gente tem hidrogênio aqui e hidrogênio aqui, não vai dar para acertar. A gente tem que primeiro ver os coeficientes de quem tem um elemento só. Isso faz sentido? Sim. Tá. Então vamos lá. Desse lado aqui da seta, a gente tem quantos enxofres? 3, tá? Esse número aqui está multiplicando isso daqui, né? Como se tivesse um sinal de vezes aqui. Então, a gente tem 6 hidrogênios aqui e 3 enxofres aqui. Faz sentido? Tá. E desse lado aqui, quantos enxofres a gente tem? 1. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar um 3. Colocar um 3 aqui. Beleza. Acertamos o enxofre. Agora a gente vem para o nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 8. E aqui? 1. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar por 8. Multiplicar por 8. Beleza. Agora eu vou escolher algum dos outros para olhar. Tá? Ou o hidrogênio ou o oxigênio. Tanto faz. Tá? Então aqui, quantos hidrogênios eu tenho desse lado? 6. 6. Mais 8. 8. Então desse lado no total eu tenho 14 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho que ter aqui? 14. 14? Então, 3 vezes 2. 6. Nada. E aqui 2, né? Quanto que falta? 8. Que número eu tenho que colocar aqui para fazer isso aqui virar um 8? 4. 4. Tá? Então é isso. Agora a gente balanceou. A princípio é para estar certo. O que eu vou fazer só para ter certeza de que está certo? Eu vou contar a quantidade de oxigênios. Né? Então, desse lado, quantos oxigênios eu tenho? 24. E desse lado? 3 vezes 4, 12, com 8, 20, com 4, 24. Tá bom? Então a gente conta dos dois lados da seta. Se tiver a mesma quantidade de todos os elementos dos dois lados da seta, você acertou. Se você contar e não tiver a mesma quantidade dos dois lados, você errou. O bom de balanceamento é isso. Você sabe se você acertou ou não. Obrigatoriamente você sabe se você acertou ou não. Tá bom? Então é isso. Conta quantos hidrogênios tem aqui, vê se está certo do outro lado. Conta quantos enxofres tem aqui, vê se está certo aqui. Conta quantos hidrogênios, nitrogênios, oxigênios, vê se está certo. Se os dois lados tiverem a mesma quantidade de todos os elementos, não dorme. Tá certo. Beleza? Pô, o cara dormiu. Não dormi, né? O cara Acabou me de deixou dormir, dormir. Tá. Até que foi. Então, o primeiro geralmente fica meio confuso, talvez depois melhore. Sim. Fez sentido? Fez sentido? É só inverter rapidão naquela parte
vantagem de você inverter os negócios? Tá pagando É só pra inverter. mudar. Literalmente só inverter, não tem tipo nada. Sim, mas e o que você fez? Daí eu pego o número que tá aqui do H2S e coloco lá no H2S. Tá vendo aqui, ó? Ah, tá, beleza. H2S Fechou. e 3. Vou colocar o 3 lá no H2S. E tem como... Não, esquece, não tomou. Posso pegar uma coquinha? Vai. Lá no rosto, lá. Passa uma água, não dói. Tá. Mas só vai ser 2, né? Daí? Só vai ser 2, né? Tipo, não tem como ter mais de... Você quer saber mesmo? Ah, não, Não, pode na continuar. nossa prova não. Pode ter tá. tipo. Ah, foda-se, vai. Alicia. Não, mas só vai ser 2. E sempre vai ter, tipo, tem como ser mais algum agente oxidante ou só sempre vai ser um agente oxidante? Na nossa prova, na nossa prova. Sempre vai ser um. Ah, que bom, obrigada. Próximo conteúdo. Os números dali de baixo vão ser sempre antes da seta? Não necessariamente. Mas eu não entendi, eles nunca vão ter os mesmos índices, né? Tipo, se tiver, você pode escolher qualquer um? Se eles tiverem os mesmos índices, que foi o caso aqui, né? Gente, sério, esse negócio Ó, tipo, tá vendo aqui que o índice dos dois são iguais? Aqui o S tem índice 1 e o S aqui também tem índice 1. Eu poderia descer qualquer um dos dois. Tá vendo que aqui tem 3, aqui tem 3? Eu podia descer qualquer um dos dois. Mas desse Ia dar na mesma. Mas tipo, a 4 não dá nada. Ali, ó, quando inverte. Se o S, por exemplo, fosse 2, você descia o H dos 2, Daí eu tinha que descer, tipo, se aqui o S fosse 2, por exemplo, eu ia ter que descer essa daqui ao invés da outra. Não desceu tudo? Tem que ter uns 3 pontos. Sim, H2, S, 2 ou 4. Sempre tem que descer o negocinho inteiro, pra você saber onde você tá colocando, entendeu? Nada. Você só desce um S, tá? Qual dos S eu vou colocar? Tem 3 Tá Não bom? significa nada. Mas o que significa os 3 pontos mesmo? Aonde? Depois dessa redução embaixo. Né? Aqui? Não, à direita. Ah, o mesmo. Cara, ele só escreveu o elemento. O que significa 3 pontos? Mas é porque... E um ponto como se fosse uma abreviação. E daí eu escrevi 2 pontos como se fosse tipo. Mas tem os 3 pontos. Mas foi 3 pergunta pontos. dela. Você Ela deu a lembra? versão Tem os 3 pontos. Sofia, eu vi, velho. Mas você lembra que às vezes os professores colocam os 3 pontos? Não. Sim, um de abreviação e 2 de. Tá. Sim, no texto. Eu não tô entendendo. Tá, ó. Até que vocês conseguirem entender mais ou menos. Cala a boca aí. Até que vocês conseguirem entender mais ou menos. Tá. Eu vou tentar fazer um outro. Tá? E daí vocês me param se. Mas... Tem lá nada. Agora eu já é. Legal. Cara, essa foi a pior pergunta que já me Se tiver, por exemplo, Uma das piores. ele vai ser zero. Cara, mas por que existe 3 pontos, velho? Existe. O prova é menos 1, não é? Etc. Não, não é. Tá bom, mudou toda a questão, velho. Mas é porque tem um significado. O que significa o ponto final? Você tem que colocar mais equilibrado do outro lado do bagaço mesmo. Clark Kent. É balanceamento. Vai lá. Sofia, eu precisando fazer a pergunta mais burra da É, não, é o que perguntei. Eu ainda avisei que não pergunta. Também que esse cara discutindo, pô. Ali é uma sombra. Não. Nossa, para. O S só lembrou Bota nos dois copos que tá aí. R é mais 1. Sozinho, isso que eu perguntei. Sozinho ele vai ser 0. Vai ser mais uma de balanceamento? Oi? Esse? Coloca um. Coloca aí pra mim também. Coloca pra Sofia, pro Nick e pro Tá. Bruno. Ei, presta atenção. Eu vou fazer o outro exercício que a professora passou. E daí a gente termina o balanceamento. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, daí vocês fazem o negócio, tá? Se vocês quiserem, tem na página 90 um exercício disso e depois um lá na 97 o exercício 2, tá bom? Vocês podem tipo, resolver o exercício lá da 90, que é um exercício que ele dá meio pronto num quadradinho lá, e daí na 97 que é o do capítulo. Tá, depois você explica pra ela, só vamos fazer. Começa na 90 e tem o exercício na 97 se você quiser. E daí, se alguém tiver dúvida de inox, tem o exercício na 81. Oi. Tá. Então é o seguinte. Deixa a gente tentar fazer isso. Não temos tempo pra isso. Acho que a gente não tem muito tempo. Eu vou tentar explicar porque teve gente que ainda ficou meio... Pá. Se você quiser tentar fazer sozinho, pode fazer. Então é o seguinte. Primeira coisa. O que a gente faz quando tem reação?
Nox. 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 NOx de todo mundo, sempre. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem reação? Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando tem reação? Nox. NOx, tá bom? Então é o seguinte, a gente viu os dois lados, tá? Beleza, não tá balanceado, aqui tem um hidrogênio, lá tem sei lá quantos, beleza. Tem que balancear. NOx de todo mundo. Posso acelerar um pouquinho o NOx? Pode. Tá. Então vamos lá. KMNO4. Esse aqui a gente já fez, né? Oxigênio, menos 2, mais 7, mais 1. Hidrogênio, mais 1. Cl também tem carga fixa, menos 1. Aqui, o Cl. O manganês, os dois têm carga fixa na real, né? Tudo a tabela. O cloro é menos 1 e o manganês é mais 2. Se fosse fazer assim, se tipo não soubesse, só soubesse do cloro, por exemplo. Cloro menos 1 vezes 2 menos 2 para dar 0 mais 2. Aqui é a mesma coisa, mais 1 e menos 1, substância simples. Sempre lembra disso daqui, tem muita gente que vai se confundir na hora da prova. Não é menos 1 isso daqui, É zero. substância simples é sempre 0, tá bom? E H2O, menos 2 mais 1. Beleza? Tá. Eu acelerei um pouco o NOx, se alguém tiver dificuldade depois, foda-se, velho, te vira, né? Vai lá na página 81 e faz os exercícios lá, tá bom? Então vamos lá. O que a gente tem que ver? Quem é que muda de um lado para o outro da seta? Tem uma divisão, tá bom? A gente tem que ver quem que muda de um lado para o outro, beleza? O carro, o potássio, muda? Mais 1, não muda. O manganês, mais 7, Muda. mais 2, muda. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma seta, um bagulho aqui, e escrever embaixo do manganês. Beleza, os dois mudam. Qual que é o delta disso daqui? 5. 5. Está sofrendo uma oxidação ou uma redução? Redução. Redução, por quê? Porque o NOx tá diminuindo. Pra 2. Beleza, então sofre uma redução. E o delta é quanto? 5. Beleza. Vamos achar o próximo. Oxigênio muda? Menos 2? Não. Menos 2, não. Cara, geralmente, hidrogênio e oxigênio nunca vai mudar, tá? Olha os outros meio estranhos, assim, tipo, olha o potássio, olha o manganês e olha o cloro. O cloro aqui, menos 1, menos 1, menos 1 e 0. Então o cloro que mudou, né? Sim. Então pode ser que, tipo, aqui tenha uma carga, aqui esteja igual e aqui mude, tá bom? Tem que ficar meio esperto com isso. Mas se mudou, você tem que sempre puxar uma seta com aquele que mudou. Isso é meio óbvio, né? Sim. Então aqui. Oxidação ou redução? Oxidação. Por quê? Tá aumentando o NOx. Aumentou. Beleza. Então, delta Igual 1. Potássio. Oi. Por que a redução fica 5 não menos 5? Porque tá indo de 7 para 2. É variação. Variação, tipo, você geralmente... Aqui nesse caso a gente não conta como negativa, é só a variação. Tá. Tá bom? Tua pergunta tá coerente, na verdade. Tipo, dependendo do que você vai ver. Você vai ver delta tem em física, por exemplo. Você coloca, tipo, variação negativa. Nesse caso, tudo positivo. Tá bom? Então aqui, vamos multiplicar pelo maior índice. Então aqui, o manganês está sofrendo redução, né? Índice do manganês é quanto? 1. E aqui, 1. Então, vezes 1. O delta continua sendo 5. E aqui do outro lado, oxidação. Quanto que é o delta do cloro? O índice do cloro? 1. E aqui? 2. 2. Tá bom? Então a gente multiplica por quanto? 2. Então aqui, delta é igual a 2. Achamos 2 aqui. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever aqui embaixo, tá? Oxidação, redução. Tá bom? Vou colocar só 2 pontos dessa vez, Bert. Então aqui, na oxidação, quem é que a gente vai descer aqui? CL2. O Cl2. Por quê? O índice é maior. Maior índice. Não pode descer o HCl. Tem que sempre descer o Cl2. Tá bom? Sempre quem tem o maior índice. Faz sentido para todo mundo? Então, oxidação, vamos descer lá o Cl2. Tá bom? Quanto que é o delta? 2. E aqui, na redução, quem é que eu vou descer? Qualquer um. Tanto faz. Tanto faz. Quem que vocês querem descer? KM. Esse aí. Primeiro. Tá, então vamos descer o KMnO4. Qual que é o delta? 5. 5. O que a gente faz agora? Inverte. Inverte. Então, vem um 2 pra cá e um 5 pra cá. Beleza. Achamos o que a gente precisava achar. Até aqui, tudo bem? Tá.
Certeza? Absoluto. Tá. Então, o que a gente faz agora? Coloca na Então, expressão. Esse Balanceia. 5, onde que eu vou colocar esse 5? No CL2. Certeza? Não. Não. Por que não? Ah, não, sim. Porque Tem que ter certeza, velho. Absoluto, certeza. Tá chapando? Então, Eu não tava enxergando. Colocar um 5 aqui no CL2. Só no maior índice que coloca? É, porque a gente vai sempre descer quem tem o maior índice, né? É, tá, ok. E esse 2 aqui, o que a gente faz? Na frente do KMN é o A4. Certeza? Sim. Tá. Então, beleza. Achamos 2 índices. Tá bom? Achamos os 2 coeficientes. O que a gente tem que ver agora? O que Tá tem bom, de um sim. lado e do outro da seta. K. Tá bom? Então vamos pelo K primeiro, tá? Quantos Ks eu tenho desse lado? 2. 2. E desse lado, o que eu tenho que fazer aqui? Colocar 2. Aonde? Na frente do K. Beleza. Então vamos colocar um 2 aqui. O que eu posso olhar agora? O M. O MN. Beleza. Quantos MN eu tenho desse lado? 2. 2. E desse? 1. Tá? Sempre olha a reação inteira, né? Um só. O que eu faço aqui? Coloco 2. 2. Beleza. Então agora, o que é que eu vou fazer? O que eu posso olhar aqui agora? O CL. Tá? Vocês concordam? Tipo, eu vou ter que colocar um número aqui, né? Porque aqui o CL já tá feito. Beleza. Então, a gente tem que ver quantos CLs tem desse lado e quantos CLs a gente tem daqui. Quantos que tem desse daqui? 10. 16. Conta tudo. 10. 16. Ó, a gente tem 10 aqui, 10, 4, com mais Ah, é. 2 aqui, 16. com mais 4 aqui. 16. Então a gente tem 16 CLs desse lado, tá? Desse lado a gente tem quanto? O que eu preciso fazer aqui? Colocar 16 na frente. 16 na frente. Por isso que eu falei que não dá pra chutar. É tipo um número muito grande, você não vai chutar 16 aqui, por acaso, tá? Então beleza. Sempre olha os que geralmente mudam. CL, MN, K. Porque o hidrogênio e o oxigênio, ele tem tipo em várias aqui, vai ser muito difícil de você olhar, tá bom? Então agora o que a gente vai fazer? Vocês querem olhar o oxigênio ou o hidrogênio? Oxigênio. Quantos oxigênios a gente tem desse lado? 8. 8. Certeza? Sim. Tá. E desse lado aqui? 1. O que a gente tem que fazer aqui? Colocar 8. Colocar 8. Beleza. Então, a princípio, é pra estar certo. A gente vê se a gente errou agora. É aquilo que eu falei. Na prova você consegue ver se você acertou ou errou. O que você faz pra ver se acertou ou errou? Esse tá real. tudo certo. Conta tudo. Vê se tem a mesma coisa do lado esquerdo e a mesma coisa do lado direito. Isso faz sentido? Faz. Tá. Essa é a base do balanceamento. Tem que ver se tem a mesma coisa nos dois. Então vamos lá. A gente viu o oxigênio, vamos ter certeza que o hidrogênio. Quantos hidrogênios desse lado? 16. 16. E desse aqui? 16. Pronto. Tá bom? Então, tá tudo balanceado. Conta. 2 magnésios, 2 magnésios. 2 potássios, 2 potássios. 8 oxigênio, 8 oxigênio, 16 hidrogênios, 16 hidrogênios. 16 cloros, 16 cloros. Perfeito. Tá tudo certo? Então fechou. Você sabe que você acertou. Faz sentido? Sim. Ficou um pouco mais claro? Mesmo? Então é isso. É forma de bolo que você esqueceu aqui. Realmente. É forma de brown, tá? Você tem que pegar e seguir uma estrutura. Pique testemunha, assim. Você segue uma estrutura. Calcula o NOx de todo mundo, vê quem sofre oxidação e quem sofre redução, multiplica, vê o delta, multiplica o delta pelo maior índice, inverte o delta, coloca e pau. Tá bom? Tá. O que você não entendeu? Como que, tipo, o primeiro Fala aí. primeiro cloro, tipo, é 16? É. E o segundo, por que é 5? É porque tem cloro em tudo aqui, né? Tipo, esse lado, esse lado. Ah, tá. Tá. Então aqui, 2 vezes 2, 4. Aqui eu tenho 16, né? No total. Desse lado aqui inteiro eu tenho 16. Eu tenho que ter 16 no total desse lado. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 2, 10. 10 mais 2, 12, mais 4, 16. Então, no total desse lado eu tenho 16. No total daquele lado eu tenho 16. Faz sentido? Ficou claro para todo mundo? Mesmo? Certeza que não tem nenhuma dúvida. Absolutamente nenhuma dúvida. Tá. Então, se vocês quiserem, anota aí. Tem página 90 do livro. O primeiro exercício ali é um exercício com
iodo e oxigênio e mais alguma coisa ali, carbono. E daí tem a página 97, se eu não me engano, exercício 2 ou 3, ou foda-se, te vira. Você vai achar lá na hora uma puta reação zona. Vai? 97. Começa os exercícios do capítulo daí. Tá bom? Então, todo mundo entendeu isso? Sim, 90 e 97. Posso ir pra pilha? Pode. Tá. A gente vê pilha e depois a gente dá intervalo. Se vocês quiserem conversar, conversa agora. Ah, pode parar.